E aí galera, tudo bom? Ricardo, de volta. A gente segue na Idade Média. Vamos começar o final da Idade Média com a Baixa Idade Média, né? Agora a gente vai falar sobre o apogeu feudal, né? A gente já sabe tudo de feudalismo, né? Então a gente vai entender o que acontece no auge disso, né? E ao mesmo tempo, o que vai levar à queda, né? Mas vamos lá, então, aqui, a Baixa Idade Média e esse apogeu feudal, né? O auge dessa era, desse período. Então a gente vai entender primeiro esse renascimento comercial e urbano que aconteceu na Idade Média. Período que eu já disse para vocês, as pessoas chamam de Idade das Trevas. E não é bem assim, né? A gente vai estudar um pouco mais adiante e vamos entender melhor isso que eu digo, tá? Mas é importante entender que, a partir do final do século XI, né, o crescimento da população, né, isso foi importantíssimo, né? Circulação de mercadorias, conhecimento científico, ideias, né? Existiu todo um encontro, uma difusão dessas ideias, isso foi compartilhado muito. As rotas comerciais foram importantes nesse sentido, tá? E vai surgir nas cidades, claro, a população vai crescer, as cidades vão crescer, né? Vai ter o surgimento da burguesia, ou seja, a população dos burgos, né, das cidades. Daí vai ter uma outra questão que propiciou, inclusive, isso aqui, que talvez seja mais importante, que é a Revolução Agrícola, né? Com comida, a população pôde se manter, pôde crescer, pôde ter saúde, né? Porque a fome era um fator importantíssimo no quesito mortalidade, né? Então, na medida que houve comida, essa população passou a viver mais tempo, né? Então, seguinte, arado de ferro, né? Tem gente que chama de charrua. Esse arado de ferro foi importantíssimo porque tirou as pessoas dali. Sabe aquela história de botar o boizinho e amarrar o negócio atrás do boi e ir empurrando? Exatamente. Isso foi uma revolução importantíssima e foi nesse período. Aperfeiçoamento dos moinhos de água, também chamados de azenha. É um moinho de água, aquele que a aguinha vem para cá, na rodinha e cai para lá e gira essa roda. E essa roda gera um mecanismo que vai moer trigo e outros cereais, enfim. Isso aqui é importante, né? Outra, adoção de moinhos de vento. Então, a gente lembra muito da Holanda, né? Moinhos de vento e tal. Bom, eu que sou de Porto Alegre, em Porto Alegre tiveram moinhos de vento também no período colonial, né? Então, isso se difundiu pela Europa toda e seguiu sendo importante em outros lugares do mundo, como Porto Alegre do período colonial, tá? Então, adoção de peitoral e ferradura para animais. Isso também é importante, porque é mais saúde para esses animais, né? Antes eles morriam, tu amarrava um negócio no pescoço e o bicho... Não dá, né? É complicado isso. Então, isso aqui também é importante nessa Revolução Agrícola. E uma conclusão dessa Revolução Agrícola aqui para vocês, olha só o caminhozinho que eu fiz, que bonitinho, olha só. Mais alimentos, melhor saúde, mortalidade diminui, mais filhos, essa população vai ter mais filhos, né? Vai diminuir a mortalidade infantil e essa população, claro que vai aumentar. Então, uma coisa tem a ver com outra, né? As cidades vão crescer, mas porque a gente vai ter isso aqui, ó, a Revolução Agrícola, tá? Isso é importantíssimo, né? Rotas comerciais, isso é outra coisa que eu falei ali desse conhecimento científico, né? E da divulgação desses conhecimentos. Como? Graças a essas rotas comerciais, olha só. Crescimento demográfico que eu já falei, essa expansão comercial, né? Troca de produtos de um local de outro. Então, essa maior troca de produtos locais e produtos distantes e raros, né? Então, eu tenho produtos aqui trocando e eu tenho coisas que não tem aqui. Então, eu preciso trocar com lugares distantes. Daí vem a questão das feiras medievais. Os produtos raros, ó. Especiarias, que a gente vai estudar muito nas navegações portuguesas, né? O que são essas especiarias? Pimenta, cravo, canela, noz moscada, enfim, essas coisas não se produziam na Europa. Depende do clima e a Europa tem um clima frio. E onde é que se produz isso? Opa, é no Oriente? Então a gente precisa negociar com esses caras do Oriente. Açúcar, poxa vida, o açúcar, estava deixando o açúcar. O açúcar da Europa é o açúcar da beterraba. Imagina o que tu precisa de beterraba para tirar açúcar. É muito mais fácil na cana de açúcar, né? Que é muito mais doce que a beterraba. E o açúcar europeu, ele era da beterraba na Idade Média. Olha só, o que mais? Ah, sim, vamos ligar a história do Brasil, né? Por isso que o Brasil produz açúcar, né? E não Portugal, no período colonial. Mas enfim, principais portos fornecedores de Alexandria, no Egito, e Constantinopla, né, no Império Bizantino, que ainda estava firme e forte, apesar de vocês já terem estudado.
né? É de lá que vêm esses produtos, essas especiarias. A partir da Quarta Cruzada, o comércio foi assumido por Veneza e outras cidades, como Gênova, Amalfi e Pisa, na Itália, né? Lembram? Essa aqui é a Quarta Cruzada, de 1204, quando os venezianos tomam Constantinopla. Poxa vida, eles que assumiram esse comércio aqui com o Oriente. E esses produtos que os italianos vão começar a comercializar, eles vão para grandes feiras. As maiores, champanhe, exatamente a bebida, champanhe, vem dessa região, que é na França. E Flandres, que a gente chama hoje de Bélgica, nessa região que fica ali ao norte da França, né? Só procurar Bélgica aí no mapa, tá? São grandes feiras de trocas. E uma observação importante, olha aqui, ó, os povos germânicos, né? O que a gente chama de alemães hoje, esses caras vão se expandir para o leste, em direção ao Mar do Norte. Não sei que lado vocês estão no mapa, então tem que ser para cá, né? No mapa de vocês aí. Vão se expandir nessa região, né? No Mar Báltico, Mar do Norte, atrás de produtos metalúrgicos, tecidos, trigo, lã. Isso para defenderem-se dos vikings, fundaram a Liga Hanseática. Então tem os vikings ali em cima, então eles aqui. Então eles vão fundar a Liga Hanseática para comercializar e invadir Mar do Norte, Báltico, a região onde é dos países ali da Finlândia, e Estônia, Letônia, Lituânia, eles também vão se expandir e vão levar o cristianismo, isso é importante. Olha só, outra coisa importante nesse apogeu medieval, moedas, reis e bancos. Olha que bacana. A Alta Idade Média, as moedas são raras, né? E o comércio era feito por trocas, o que a gente vai chamar de escambo, palavra que vocês devem ouvir e estudar bastante, tá? Então essas moedas eram cunhadas por senhores feudais. Pô, eu sou o duque da Borgonha, eu vou fazer a moeda da minha região. E era assim, isso era normal. Ah, mas o país não tinha, a França não tinha moeda? Não, isso era normal na Idade Média, no feudalismo, tá? Então esses senhores feudais cunhavam moedas e eram de diferentes tamanhos, de diferente peso, né? E esses comerciantes dessas grandes feiras, eles passaram a apoiar esses reis que oferecessem algumas facilidades, né? Nessas transações comerciais. Por exemplo, uma só moeda em grandes territórios. Era muito mais fácil. Não tem que trocar e ficar fazendo câmbio. Vou trocar a minha moeda aqui. O Brasil tem o real, então vou para a Argentina, é peso. Então vou ter que trocar e fazer o câmbio. Era muito mais fácil se em toda a França fosse a mesma moeda, por exemplo. Em vez de ter que ficar fazendo isso, essa troca, esse câmbio, no mesmo território. Era terrível para esses comerciantes e eles vão apoiar os reis. Isso é um motivo. Né? Adoção do padrão bimetálico, né? O ouro e a prata. As moedas tinham seu valor medido pelo peso, não importando quem as emitisse. Então, eles começam a adotar esses padrões, né, os reis. Então, é um rei inglês e um rei francês e começam a emitir moedas mais ou menos do mesmo tamanho. E mesmo quando fossem senhores feudais, é nisso que esses comerciantes vão se basear. Ou seja, já é uma referência para os reis, né? Poxa vida, eu vou emitir uma moeda, vai ter que ser desse peso e desse tamanho também, né? O surgimento dos bancos. Isso é importante, olha só que legal. Principalmente tem relação com as feiras. Né? Duas funções dos bancos, né? A primeira, a usura. Usura, o que é isso, a usura? É a cobrança de juros. Tu emprestar a juros, né? Então, a segunda, vamos lá. A usura era pecado na Idade Média, os papas condenavam. Então, o cristão que praticasse a usura, ele era excomungado. Quem não era cristão na Idade Média ocidental da Europa? Os judeus. Então isso vai caber a eles. Não é que fosse coisa de judeu, mas é que eles não teriam problemas tão sérios quanto um cristão de determinada comunidade, né? Esse cristão seria excomungado, os judeus não. Segundo, emitir letras de câmbio. O que são as letras de câmbio? Tá aqui, vamos ler, acompanha. Os comerciantes depositavam, o comerciante, né? Vamos falar no singular então, depositava uma determinada quantia de moedas em um banco e ficava com um recibo desse valor depositado, assinado pelo banqueiro, né? Sendo que o valor poderia ser retirado em qualquer filial do banco, mesmo que uma cidade distante, né? Evitando que se levassem grandes quantidades de moedas nas viagens por estradas inseguras. Então eu tenho um comércio que eu fiz lá de peles e metal que eu trouxe do Mar do Norte. E eu vou ter que atravessar dali da região que eu trouxe, da Alemanha, até Flandres.
que até é do ladinho, sim, mas eu sou um comerciante, sei lá perto de Berlim, eu tenho que atravessar toda a Alemanha. Poxa vida, se eu tiver um banco, não é muito mais fácil eu pegar essa letra de câmbio aqui e chegar e descontar isso, uma espécie de cheque, né? Eu vou descontar lá em Flandres, lá em Bruxelas. Não é mais fácil do que eu sair com a expressão que se usava, né? Burra cheia de dinheiro por todo esse caminho perigoso, podia ser assaltado, estradas inseguras e tudo mais? Bom, muito mais fácil, né? Isso é um serviço importante e assim surgem os bancos, né? Então, olha aqui, ó, as cidades, segue nas cidades, elas vão crescer, né? Então, o renascimento urbano é entre os séculos XI e o XIII, né? Concentração de atividades culturais e religiosas, né? Fundação de conventos franciscanos e dominicanos. Por que isso? Porque antes lembra Cluny, Cister, eram em áreas rurais, eram afastadas das cidades. Agora a gente vai ter todas essas atividades culturais e religiosas, como esses novos conventos, nas cidades. Isso é uma novidade, né? Ó, observação aqui, ó, o campo ainda concentrava a maior parte da população europeia, tá? Tá aqui 80% para vocês terem uma ideia, tá? Isso é observação. Cuidem, as cidades crescem, mas ainda o campo é que manda, tá? Corporações de ofício, isso é legal e importantíssimo. Por quê? Também são chamadas de guildas, né? O artesão e os comerciantes se associavam para regular a concorrência, qualidade dos produtos e organizar a produção e comércio, né? Então eles possuíam uma hierarquia, o mestre, os oficiais, né, jornaleiros, trabalhavam por jornada, né? E os aprendizes. Pouca concorrência eles vão ter, claro, na medida em que uma cidade é dominada por uma guilda, né? E isso vai tornar algumas famílias muito ricas. E também, olha aqui, ó, raros eram os aprendizes que se tornavam mestres e tinham autorizado a abertura de oficinas ou lojas. Então, se é uma cidade pequena, só vai ter uma. E não adianta, tu vai ser a vida inteira no máximo, tu vai sair de aprendiz para um oficial. Ou seja, funcionário de um mestre. De repente, uma cidade grande vai ser autorizada. A nossa guilda, a nossa corporação vai autorizar uma abertura de uma segunda loja, uma segunda oficina, né? Então, concorrência, difícil a concorrência, né? Algumas famílias aqui vão se tornar burguesas, muito ricas, né? Ainda nas cidades vão ser fundadas as primeiras universidades. Olha só, elas vão surgir como corporações de ofício, né? Onde esses professores vão se associar. Igual que eu disse anteriormente, só que é uma associação entre professores, né? Imagina a gente aqui do Aula D, temos uma corporação de ofício, a nossa guilda chamada Aula D, né? Mais ou menos isso. Então, a atividade educativa, ela foi aumentada com a invenção da letra minúscula. Por incrível que pareça, isso é uma mudança, uma revolução importante na escrita, né? Essa técnica é de uma escrita rápida, é mais simples, né? Lá na Idade Média, e a adoção de livros, ou seja, a encadernação de folhas finas, mais finas, né, que os antigos rolos de pergaminho, aquela coisa assim, vou ler as notícias, e o cara abre aquele rolo assim, e bababá. Não. Num livro, na medida que tu encaderna isso, é muito mais fácil. E com letrinhas menores, né? Rolos de pergaminho, né, aquele troço grande que vocês veem em filmes, muito legal, né? Mas não, livros é muito mais fácil. Até hoje a gente usa essa invenção medieval. Então, no século XIII, algumas corporações de mestres e alunos receberam do Papa o Estatuto Especial e assim surgiram as universidades de Paris, Bolonha, Oxford. Portugal vai ter logo depois Coimbra, que é a mais antiga de Portugal, uma das mais antigas da Europa e do mundo, né? Se vocês quiserem, ó, vamos lá para Coimbra, né? Bacana, legal. Vamos para Paris, Bolonha, não esqueçam de me mandar o postal sempre, né? Então, a gente vai se despedindo por aqui, pedindo sempre esse postal, que eu ainda não ganhei, estou esperando meu cartão postal. Vão lá, curtam e compartilham. Falou, galera, até mais.